Doutor Me Consulta está de volta. Hoje eu recebo o Dr. Myron Mello, otorrinolaringologista. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Hélio, muito obrigado pelo convite, viu? Olha, vou dizer que a gente já estava com essa demanda há um bom tempo, viu, doutor? De ter um profissional na sua área aqui no programa, para a gente poder falar sobre temas referentes à sua área. A gente sabe o quanto a nossa população necessita da sua especialidade e hoje a gente trouxe um assunto que eu acho que vai interessar muito você que acompanha a gente, que é o uso do fone de ouvido e os riscos reais para a audição. Dados da Organização Mundial da Saúde alertam que mais de 1 bilhão de jovens no mundo estão sob risco de perda auditiva precoce por exposição prolongada a sons altos, principalmente por meio de fones de ouvido. O problema é que, na maioria dos casos, a perda auditiva ela acontece aos poucos, sem dor, sem aviso, e só é percebida quando já compromete a qualidade de vida, a concentração e até a comunicação social. Dr. Myron, quando é que o uso do fone de ouvido deixa de ser seguro e ele passa a representar um risco real para a audição? Hélio, é uma pergunta bem inteligente e o fato de usar o fone de ouvido ele já é prejudicial, né? O que a gente orienta, assim, como especialista, é que esse fone ele não pode ser usado acima de 60% da sua capacidade de volume, né? Aí fica, às vezes, mas eu tenho dificuldade, como é que eu calculo isso? Eu sempre brinco, né? Eu pego a regra dos 6, é 60% do volume e no máximo 60 minutos, ou seja, no máximo 1 hora. Então, quando você pega o seu fone de ouvido e você coloca ali uma distância mais ou menos de um palmo e você ainda ouve aquele fone de ouvido, então ele ainda está alto. Então não está na capacidade correta. Rapaz, então essa pauta de hoje ela é pra mim, porque eu sou surdo, então se for assim, eu acho que a 2, 3 palmos eu ainda consigo ouvir o fone, né, João? Mas olha, realmente, e existe um tempo e volume considerados perigosos? Sim, é como eu te falei, né? Então o ideal, se for uso contínuo, no máximo 60 minutos, você tem que fazer uma pausa, né? E também é acima de 60% da sua capacidade do volume, né? Então esses dois dados é bem interessante para o paciente, o usuário, na verdade, do fone de ouvido saber. Doutor, quais são os principais sinais de alerta de que a audição ela já pode estar sendo prejudicada pelo uso frequente de fones, especialmente nos jovens e também agora nas crianças com o uso das telas? Os sinais precoces que você tem, porque geralmente o paciente ele relata, é o zumbido, né? Que muitas vezes a gente fala que o zumbido ele tem muitos fatores, mas o principal deles é a gente tem que investigar. O primeiro exame é uma audiometria, né? Você tem que investigar a perda auditiva. Então o paciente ele pode ter zumbido e às vezes ele começa a perder a compreensão de fala. Aquele paciente que ouve, mas ele não compreende, entendeu? Então, problemas de hiperacusia, às vezes o paciente sente dor a ouvir alguns sons, né? Uma misofonia também pode acontecer nesses pacientes, mas o principal aí é quando você em último caso, realmente vê a diminuição da acuidade auditiva, o paciente começa a parar realmente de ouvir, e isso é muito observado, na verdade, não por ele, mas pelos familiares, quando ele passa a aumentar mais a televisão, a começar a falar quando o paciente perguntar várias vezes a mesma coisa, entendeu? Porque ele não compreendeu. Então, muitas vezes esse diagnóstico ele vem dos familiares, essa suspeita, na verdade. Doutor, é possível a gente prevenir ou a gente conseguir reverter os danos causados pelos fones de ouvido? A prevenção é como eu falei dessa forma anteriormente, né? É você saber o volume que você está usando, o tempo determinado, fazer as pausas durante o dia, né? E reverter, a gente sempre fala que reverter a gente consegue em algumas situações, né? Mas nas perdas induzidas por ruídos é interromper, né? Mas muitas vezes a gente não consegue reverter. Às vezes a gente vai ter que adaptar esse paciente, ou com aparelho auditivo, em último caso até com próteses osteocoradas, ou até mesmo com implantes cocleares para as perdas mais severas e profundas. Mas a gente tem mais não é de intervir na forma de reabilitar essa audição. A gente sabe que a medicina ela está cada dia mais evoluída, inclusive em questões de os próprios tipos de tratamento, como o senhor acabou de citar. De que forma, ultimamente, o senhor tem tratado pacientes com perda auditiva relacionadas a essa, como a gente está citando aqui no programa, doutor? Hélio, ou depende de cada caso? Isso, Hélio. Na medicina, ela é muito individualista no sentido que cada paciente tem um diagnóstico específico e um tratamento específico, né? A gente não pode generalizar. Mas quando a gente observa essas perdas, né, a gente tem que orientar o paciente a parar de usar o fone de ouvido, né, da melhor forma possível
E inicialmente, dependendo dos casos, a gente indica ou não um aparelho de amplificação sonora individual, que é o aparelho auditivo convencional que a gente costuma ver as pessoas usando durante na rua mesmo. Olha, tem mensagens aqui, você pode participar, 991541079. O Carlos, doutor, ele é editor de TV. Ele fala assim, trabalho há mais de 10 anos em ilha de edição, usando fone praticamente o dia inteiro. Ultimamente percebo zumbido constante, cansaço auditivo. Isso é reversível ou já indica dano permanente, doutor? Ele tem que ser submetido a um exame, né, chamado audiometria, para a gente quantificar realmente essa perda. E muitas vezes ela é irreversível, né? A gente tem que adaptar um aparelho auditivo, né, ou outras tecnologias para que esse paciente volte a ouvir de forma correta e que ele tenha os benefícios de qualidade de vida, né? Voltar a escutar. Existe muito tabu ainda, né, doutor, com relação ao uso de aparelhos auditivos, né? Como é que o público, como é que os seus pacientes enxergam a necessidade, quando necessária, da utilização desses aparelhos? Hélio, o que você falou agora é interessante porque realmente tem pacientes até que choram quando a gente indica um aparelho auditivo, mas depois que eles veem o real benefício, eles acabam voltando chorando de alegria de voltar a escutar os familiares, voltar a escutar o filho, entendeu? Mas assim, existe uma resistência muito grande, principalmente aqueles pacientes idosos que vão adaptar um aparelho auditivo, porque existe a questão já da privação sonora por muito tempo, então ele já está sendo adaptado numa época que às vezes o cérebro já está envelhecido, mas é sempre ideal, né? A gente sempre tenta adaptar, porque hoje um estudo que saiu na Lancet em 2023 falou que quanto mais cedo a gente adapta aparelhos auditivos em idosos, a gente consegue diminuir o risco de Alzheimer, o risco de demências, entendeu? Então isso é um dado muito interessante. E está diretamente ligado, né, doutor? Sim. Com certeza, porque o idoso ele fica preso ali naquele mundo dele e realmente a privação da audição acho que impacta diretamente no Alzheimer, né? Com certeza, em depressão, entendeu? Aquele paciente, o que acontece? Ele fica reprimido, ele fica no canto, ele já não quer mais falar porque as pessoas ficam falando 10, 3, 4 vezes, as pessoas que falam várias vezes também se irritam com ele, então ele acaba concordando até com coisa que ele nem entendeu. Então é bem ruim. Então quanto mais cedo a gente adaptar esse aparelho, mais esse córtex auditivo vai funcionar e vai trabalhar todo o córtex ali e vai diminuir a chance de uma progressão para alguma demência. Olha, quem tá por aqui também é a Fernanda. Doutor, passo horas ajustando áudio fino com fone. Mesmo usando volume médio, sinto pressão no ouvido no fim do expediente. Isso também prejudica a audição a longo prazo? Com certeza. Você pode, mesmo usando o fone, e uma coisa que é interessante é os fones de ouvidos ou de headset, nada de intra-auricular. O intra-auricular acaba ferindo o conduto auditivo, empurrando cera, pode causar infecção. Então o ideal ou aqueles de transmissão óssea, que está agora bem em voga, né? Ou esses headsets também, que são bem mais confortáveis, entendeu? Mas às vezes tem que passar por uma avaliação para a gente verificar direitinho isso, viu? Olha, quem está chegando por aqui também é o Jonathan, é isso? Vamos, solta o áudio pra gente, por favor. Oi, meu nome é Jonathan. Eu queria saber, eu trabalho com edição de áudio e vídeo e passo o dia inteiro usando fone de ouvido. Eu queria saber qual é o volume ideal do volume do fone para não prejudicar a audição. A gente falou no início da entrevista, né, que é 60% da capacidade do volume do headset, né, que é o ideal. Só que o ideal também é usar até 1 hora, né, mas a maioria de vocês que trabalham com nessa especialidade com certeza passa disso aí. Então é o ideal também fazer pausa durante o dia. Importante, né, doutor? Com certeza. Olha, o Lucas também tá por aqui. Fico de 6 a 7 horas jogando com o headset em volume alto para escutar passos e tiros. É gamer esse, com certeza. Agora comecei a ter zumbido à noite. Já devo me preocupar? Com certeza, viu? Com certeza você já pode estar evoluindo com algum dano na cóclea, nas células ciliadas, que são as células que captam esse som. E aí é a hora de pensar um pouquinho nessas horas todas de jogos, né? 7 horas é bastante coisa, tempo. viu? A Camila também é streamer, usa o fone fechado o dia todo para lives e edições. Às vezes eu tiro o fone e sinto o ouvido abafado. Isso é um sinal de alerta, doutor? Com certeza, né? O abafamento da audição, a gente chama também de hipoacusia. Ela é um sinal de alarme que tem que ser investigado com exames audiológicos e tratado para não progredir essa perda, essa possível perda.
O Márcio também tá por aqui, técnico de eventos, trabalho montando som em shows, muitas vezes sem fone de proteção. Já sinto dificuldade para entender conversas em ambientes barulhentos. Isso é típico, doutor, Com certeza, né? de perda auditiva? A gente sempre orienta essas pessoas que fazem, que trabalham em ambientes ruidosos, usar o EPI, né? Isso aí já tem normas já nas empresas que tem que é a obrigação de usar EPI, porque todos os pacientes, todas as pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, elas vão desenvolver o que a gente chama de perda auditiva induzida por ruídos, né? A famosa PAI. E a gente sabe que ela é progressiva se você não parar de se expor à fonte de ruídos. Doutor, agora a gente vai ouvir o áudio da Natália Bruna. Ela soube que o senhor viria ao programa, ela trabalha aqui na rádio também e quer tirar uma dúvida. Solta aí, Claro. João. Oi, doutor Myron, boa tarde. Meu nome é Natália, sou aqui do setor comercial da Rádio Monte Arama FM. E por trabalhar no setor comercial, acabo tendo contato muito com poluição sonora, tanto de fone de ouvido, como no rádio, na sala onde eu estou, fico com o rádio ligado 24 horas para acompanhar a programação da rádio, fone de ouvido, caixa e conversas também. E queria saber do senhor sobre um fone de indução óssea. Natália, boa Me tarde. diga, doutor. Eu... Você recomenda? É uma coisa boa, uma coisa ruim? Vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Boa tarde. Abraço para todo mundo que está acompanhando a rádio. Oi, Natália, boa tarde. Hoje são as duas recomendações que a gente faz para quem gosta, né, de fazer uso dos fones de ouvido, são exatamente esses, são os headsets e o uso de condução óssea, que está bem em moda agora, né? Então ele acaba não entrando no pavilhão, no conduto auditivo, então não lacera, não empurra cera, não faz não machuca, né, a orelha externa. E ele tem uma boa resposta, uma boa audibilidade na questão do aparelho, né? Mas é muito bom, são os dois que a gente recomenda. O que a gente não recomenda realmente, Natália, é os intra-auriculares. Esses a gente sabe que traz muito mais malefícios do que benefícios. Tá aí, Natália, dica aí do Dr. Myron pra você. O Eduardo também é editor de áudio, tá por aqui. Mesmo respeitando pausas, sinto que meu ouvido fica mais sensível depois do trabalho. O limite seguro por dia é sempre ter as pausas, né, doutora? A gente já falou aqui. 1 hora e fazer algumas pausas aí também de 60, 45 minutos pra gente dar um descanso aí pra nossa cóclea. A Renata também, produtora de eventos, mesmo usando fone profissional, fico exposta a som muito alto o tempo todo. O fone realmente protege ou só dá aquela falsa sensação de segurança, doutor? Tem alguns fones que tem os famosos canceladores de ruídos. Esses são os fones perfeitos, né? São os headsets ou os de conduções ósseas que fazem cancelamento de ruídos. São ótimos para quem trabalha em ambientes barulhentos para meio que proteger a audição, entendeu? Tá, vamos falar um pouco dos seus atendimentos, doutor, porque o senhor atende pessoas das mais variadas idades, né? Isso. Atualmente, quais são as principais queixas de perda auditiva no seu consultório? Como eu te falei, né? São pacientes idosos, né? Que têm já algum problema de acuidade auditiva. São esses adolescentes, crianças que vivem, né, agora na questão de telas, questão dos headsets. Então eles acabam evoluindo com esse tipo de sintoma, né? Diminuição da audição, plenitude, sensação do ouvido tampado e o zumbido também, que às vezes é o primeiro sinal de uma perda auditiva. Então é muito comum essas queixas e essa faixa etária, não tem muito assim... E pessoas que trabalham, como a gente teve várias dúvidas aqui dos telespectadores, que trabalham em ambientes expostos a muito ruídos e que fazem uso constante de fone de ouvido. Então essas são as principais faixas etárias e queixas desses pacientes. E são futuros candidatos a perder a audição mais cedo também, Com se não certeza. tratar e se não prevenirem, né, doutor? Só pra você ter noção, em 2024, em fevereiro, mais ou menos um ano, a OMS lançou um paper e falou que 1/4 da população vai ter problemas auditivos em 2050. Então isso é uma questão de saúde pública. Então isso significa que 25% da população, 2,5 bilhões de pessoas no mundo vão ter problemas auditivos. Ainda mais com essa questão de tecnologia, né? Cada vez sai um fone diferente, um fone mais alto. Esse negócio de jogos, que as pessoas vivem em telas, entendeu? 7 horas Isso. numa tela jogando. Você viu? Realmente tá com tempo sobrando, né, doutor? Olha, a Sandra tá aqui também. Sou mãe, meu filho diz que todo mundo usa fone alto e que é normal. Como convencer um jovem de que isso pode causar problema irreversível para ele?
Eu acho que é mostrando, né? Sei lá, com vídeos, mostrando um especialista falando, porque às vezes a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Então levando às vezes no otorrino para ele afirmar essa condição, mas hoje é bem difícil mesmo. Hoje está meio muito popularizado, né? O uso de fone, de telas, então é bem difícil. Eu sei que os pais têm uma dificuldade muito grande, né? E às vezes tem que se impor, né? Tem que botar limites, impor limites. Doutor, existe alguma prevenção que a população em geral ela deva seguir ali para ter uma consulta periódica com a sua especialidade, que é a otorrinolaringologia? Hélio, tem, né? A gente fala que a partir de quando não tem uma idade fixa, né? Porque depende das condições auditivas, a gente não tem um perfil fixo. A gente sabe que os pacientes que trabalham em ambientes ruidosos têm que fazer acompanhamentos periódicos, né? Tanto que o paciente, muitas vezes, a pessoa passa um concurso público ou é admitido em alguma empresa, ele tem que fazer um exame admissional, que é a audiometria. Uhum. Então, periodicamente, eu trabalho na companhia de energia. Eu sei que lá tem geradores, tem exposição de ruídos. Então, esse é um paciente que tem que ser observado de perto, porque ele tem grande chance de evoluir com a PAI, que é a perda induzida auditiva induzida a ruídos. Então, a gente considera isso. Então, aqueles pacientes rapidamente que trabalham com exposição a ruídos, eles têm que ser acompanhados de perto, independente da idade. Quais são as orientações práticas que o senhor deixa para quem não consegue abrir mão desse hábito no dia a dia, do fone de ouvido? Olha, eu acho que pensar nos malefícios que isso pode trazer. Isso eu acho que é o principal. Se eu sei que eu vou ficar surdo, eu vou ter que pesar a mão e na consciência eu vou dizer, não posso, eu vou ter que usar menos tempo. E as pessoas vão muito, olha, pausas. cuidado, olha, tu vai ficar, tá surdo, menino. Já, tipo, meio que, né, as pessoas meio que banalizaram. Mas só vão sentir na prática quando acontecer, né, doutor? É porque é uma deficiência não visível, né? Então a gente não consegue identificar a pessoa surda, né? Você entende? Sim. Não é uma pessoa que não tem perna, não tem amputação do membro. Então acaba sendo uma condição invisível. E muitas vezes as pessoas não têm dificuldade de identificar, entendeu? Mas quando elas sentem na pele, que elas querem entender, querem ouvir, que ela tem que colocar no 50 o volume da televisão, que ela tem que ficar repetindo várias vezes, perguntando várias vezes o que a pessoa disse, aí ela pensa. Literalmente. É só assim mesmo para ela pensar. Olha, doutor, quero lhe agradecer, obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu espero que o senhor volte outras vezes, tá? Pra gente falar sobre outros temas. O doutor Myron, ele atende na clínica Multimed, gente, ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, no Messejana. Então, não tem erro. Anota aí o número, o contato, por favor, para agendamentos, é o 991565100. Vou repetir. 991565100. O @ lá no Instagram é otorrinomyron com Y e N no final. Otorrinomyron. Doutor, obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Uma ótima tarde a todos os telespectadores. Se você perdeu essa entrevista, não fica triste, porque a gente está subindo ela para o YouTube daqui a pouco, no site do Doutor Me Consulta e no site da rádio também. E você vai acompanhar na íntegra a entrevista com o Dr. Myron. A gente já vai para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com Sumaika Noronha do Labovida. É rapidinho, não sai daí.